parabólica antiga pela digital. Não fique sem sinal, troca que resolve. Se você é beneficiário de programa social federal, não perca tempo. Você pode ter direito ao kit gratuito da nova parabólica digital instalado aí na sua casa. Ligue agora mesmo para 0800 729 2404 ou acesse sigantenado.com.br. Vou repetir, 0800 729 2404. Agende já! 967 Educativa. Eu tava aqui pensando, sabe? A gente precisa investir para aumentar a produção. Mas o Plano Safra tá aí para isso, filho. Eu já vou falar com a Cressol para garantir o nosso recurso. A Cressol tem soluções financeiras essenciais para apoiar o produtor rural em todos os momentos. Para custeio, investimento ou seguro, conte com quem está sempre ao lado do agricultor. Cressol, completa para quem coopera, essencial para o agronegócio. Você já imaginou poder fazer implantes, podendo sair com os dentes em definitivo em 24 horas? Parece um sonho, não é mesmo? Com a doutora Juliane Rufino e suas técnicas modernas e atualizadas, o seu sonho se torna uma realidade. O consultório fica localizado na rua Quintino Bocaiúva, número 15, sala 101, em frente ao Tênis Clube de Carangola. Visite-nos e faça seu tratamento com implantes dentários na doutora Juliane Rufino. Agora, Hora da UENG, uma ponte para o seu futuro. Uma parceria Fundação Santa Luzia e Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade Carangola. Hora da UENG. Bom dia a todos e todas, os nossos e as nossas ouvintes. É um prazer a gente estar mais uma vez aqui com o programa Hora da UENG. Hoje, dia 22 de agosto de 2024, é exatamente 11 horas e 3 minutos. Iniciamos aí a nossa programação com a Hora da UENG. A temática de hoje ela é provocativa e elas nos chamam aí uma reflexão que pode transitar em diversas áreas aí do saber e também da experiência popular. Nós vamos falar hoje a produção do café sem uso de agrotóxico. Desafios de seu desenvolvimento no movimento cooperativo. Temos a participação hoje de duas produtoras, presidenta e também estudante, né? Temos aqui os nossos bolsistas, o Eric, que está aqui com a câmera dele nos filmando. Temos o Vitor, que também está aqui participando conosco, vai fazer a mediação. E o Kevin também aqui está conosco, então a gente tem um conjunto aqui de pessoas nos auxiliando. E como sempre, prazerosamente, a nossa querida Clarinha. Fala um oi aí, Clarinha, para os ouvintes. Eu tô quietinha aqui, mas eu estou por aqui, Custódio. Mais uma quinta-feira, mais um programa Hora da UENG. Um tema muito bacana, né? Eu tava até fazendo um merchandising de manhã no nosso programa aqui para falar do tema, porque diretamente ou indiretamente todo mundo da região tá ligado ao café. Sim. Então não tem como. Se você é produtor, se você não é produtor, se você consome café ou não consome, tá aí sendo influenciado pela produção do café aqui na região. E vai estar envolvido com a temática, né? Isso aí. Então vamos passar aqui para os nossos participantes, né, nossas convidadas, e também o Vitor, né, para falar um pouquinho. Um bom dia para os nossos ouvintes. Quem está falando aqui é o professor Custódio, sou professor da Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade Carangola. Vitor, bom dia. Dá um oi para os nossos ouvintes. Bom dia a todos os ouvintes, meu nome é Vitor, sou aluno de História da UENG Carangola e hoje a gente vai bater um bate-papo bastante interessante aqui. Como a Clarinha disse, é um tema que envolve todo mundo, seja indiretamente ou diretamente. Então vai ser um prazer tocar esse debate com todo mundo aqui hoje. Passo agora para a Julênia se apresentar. Olá, bom dia a todos os ouvintes. Meu nome é Julênia, sou carangolense, fui professora de inglês muito tempo. E há 17 anos voltei a morar em Carangola, depois de muito tempo fora, e sou produtora rural e, no momento, presidente da cooperativa Colabore. Agora eu passo a palavra para a Sabrina poder se apresentar também. Fale um pouquinho de você. Bom dia a todos os ouvintes. Primeiro quero agradecer, né, pela presença aqui, pelo convite. Eu sou a Sabrina, moro em Conceição, sou estudante da UENG, faço pedagogia. E vamos num bate-papo hoje, né? Vamos lá.
Bom, como nós sempre deixamos aí vocês bem à vontade, ouvintes, a gente vai colocar à disposição de vocês, lógico, para comentário, enviar mensagens de perguntas, né, ou sugestões de questões para o debate, viu? Então está aberto para vocês participarem conosco. O telefone é o 32 99909 0905. Quem está nos acompanhando também pelo canal do YouTube pode também mandar sua mensagem. A nossa companheira Clarinha vai estar aqui sempre de olho atento aqui nas informações, ou também pelo Instagram do programa Hora da UENG. Então, fique-se bem à vontade, sintam-se à vontade de participar conosco dessa temática aí importante para nossa região, né, e também para nosso estado e todo aí, abarcando todo o conjunto do planeta, porque vamos falar um pouquinho de produção sem agrotóxico. E isso interfere diretamente nas nossas vidas enquanto sujeito, né, que está ali transitando nesse espaço do ambiente, mas também sobre a nossa vida social, comunitária. Então, como que a gente consegue dar conta de diversas possibilidades de temática envolvendo aí a produção do café sem agrotóxico, pensando a questão da cooperativa. E vamos falar hoje da cooperativa Colabore, né? Bom, vamos às conversas, então? Clarinha, fica atento aí para nós, viu? E nós vamos aí tocando as nossas conversas de hoje. Bom, a primeira questão que a gente vai falar um pouquinho é a Sabrina, né? Sabrina, se puder falar para nós um pouquinho da sua experiência enquanto produtora de café. Sabrina é nossa estudante da pedagogia, assim como se apresentou, mas fala um pouquinho de você, dessa experiência na produção do café, Sabrina. Sim, na comunidade onde eu vivo, a produção de café ela vem mais do que a ser mais do que um dia apenas de trabalho. Ela vem como tradição que é passada de geração a geração, né? Nós acordamos cedo, né, para nos organizar, para ir ao trabalho. Chegando lá, cada um possui a sua função, mas com o mesmo objetivo, né, em comum. E nós aprendemos um pouco do que a gente sabe com o meu pai, né, que ele aprendeu com o meu avô, e ele vem passando isso para a gente agora. E a gente trabalha muito em família. Nós somos uma família e trabalhamos muito um ali apoiando o outro, né? Nós somos 4. Só quem trabalha é eu, meu pai e minha irmã. Aí a gente chega lá, a gente, quando é para trabalhar com maquinário, meu pai fica na parte do maquinário, eu e minha irmã, a gente na arrumação de pano. Aí encerra essa parte da passação do pano. Aí tem que retirar do chão, que são os cafés que caíram antes de iniciar a colheita. Aí tem a parte da bateção da folha. Aí essa parte fica comigo. E a minha irmã, logo após, ela vem amontoando e meu pai banando. E depois que encerra esse processo, a gente tem que carretá-lo para o terreiro para poder fazer a lavação, para fazer o término ali até chegar ao ponto de limpar. E a gente possui 2 tipos de lavatório, que é um poço, que nele a gente tem que esperar a secagem do café para não perder os grãos, e tem um de água corrente, que é assim que a gente chega da lavoura, já pode lavar e levar direto para o terreiro para secagem. Eu estou um pouco nervosa. Pode ficar bem tranquila, viu, Sabrina, que esse movimento, hoje é a primeira vez que a Sabrina está conosco aqui na rádio, é uma jovem estudante, uma jovem produtora, que aí está falando um pouquinho para nós dessa experiência, que é vivido por muitas mulheres, muitos meninos, né, que estão aí espalhados nesse nosso Carangola e nas regiões aí do campo de Carangola. Então pode ficar bem à vontade, viu? Sim. Nós temos ao todo por volta de 16.200 pés de café, sendo 7.000 adultos, 3.200 novos, que a gente plantou há pouco tempo, e tocamos 6.000 a meia fora. A produção, mais ou menos igual esse ano, deixou a desejar, porque lá em casa foram mais ou menos uns 20 sacos,
E é onde a gente toca fora, que deu um pouquinho a mais, né? Mas deixou muito a desejar. Mas dá para ir, né? Se tocando para frente, só não pode desistir, né? Porque, nossa, minha mãe tá ouvindo isso, gente. Desculpa, mãe. Mas é isso. E meu pai tem um método dele tradicional da secagem do café no terreiro. Que toda vez que a gente chega lá para mexer, porque a gente mexe mais ou menos umas 6 vezes ao dia, ele sempre fala, para na frente do terreiro de café, aonde a sua sombra seguir, você mexe no sentido da sombra, né? Porque aí, você mexendo ele no sentido da sombra, ele vai tomar o sol o dia todo. Aí não tem aquela questão dele perder algumas horas de sol, sempre batendo de frente. E eu acho muito interessante isso. E ele aprendeu com o pai dele e passando agora pra gente, né? Às vezes a gente até fala, nossa, pai, você é muito enjoado, você pega muito no pé da gente. Mas é para isso, para ter conhecimento do que ele já tem conhecimento, né? Então, é basicamente isso. Tem bastante coisa para falar, né, Sabrina? Assim, o sentido dessas experiências cotidianas, né, que vocês vivem na vida de vocês. Há quanto tempo você está no café? Então, que eu estou no café são aproximadamente 3 anos, né? 3 anos. Porque eu cresci ali no meio, só que, porém, eu dei uma afastada e voltei agora e tem 3 anos. Sim. E logo de cara que eu voltei, eu já peguei o lavoura para tocar a meia. Isso é importante. Vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? 2 meninas, jovens meninas, tocando café nas propriedades aí, viu? Mas vamos passar aqui para o Vitor. Vitor, faz aí uma interlocução com a professora, produtora e presidenta Julênia, por favor. Bom dia, Julênia. Então, eu queria saber de você como que se deu essa experiência sua em relação ao café, quando que se iniciou, como que se deu esse desdobramento ao longo da vida, com essa relação, até chegar como presidente da Colabore. Então, eu queria que você falasse um pouco disso pra gente. Olha, não sei se estou em tempo, que é uma longa história. A gente tem tempo. Mas, na verdade, a história do café, quando eu penso assim, que a minha família toda na roça, todo mundo produzindo café, no caso, meus pais, nós, devido ao lado do meu pai, que a mãe dele tinha uma venda aqui em Carangola, a gente veio mais cedo, quando ele ficou órfão de pai, a gente veio ajudar a vovó aqui na venda. Então, com isso, eu vim para a cidade, mas tinha o resto da família todo na roça plantando café. Então, aquela coisa de férias, sempre, o fim de semana prolongado, era aquela coisa na casa de um tio, sabe, na casa do avô, e aquela lembrança de café no terreiro. Isso aí faz parte das minhas memórias de infância. Estudei na Inglaterra, né, provei um café horrível, fui para Portugal e lá eu tomei o primeiro expresso da minha vida, isso em 1989. E eu pensei, gente, mas como é que é isso? Lá onde eu moro, será que produz um café desse? E aquilo eu nunca imaginava que naquele momento, que anos depois eu ia voltar a morar aqui e justamente ser produtora de café. E quando eu vim para cá, por causa do meu marido, que veio nesse meio tempo, conheci o Helmut, o alemão, morei na Alemanha, dava aula lá e tudo. E eu trouxe o Helmut para conhecer o lugar que eu nasci. E ele realmente ficou encantado com Conceição e a gente comprou, em 15 dias de férias que a gente estava aqui, compramos esse sítio. E fui para a Alemanha, vendemos tudo que tinha lá no Mercado Livre de lá, né, que é o eBay. E no voltar para cá, a gente voltou em maio, foi a primeira colheita, e tivemos um apoio muito grande da família. Aí que vem a história da agricultura familiar, né? Naquele ano, assim, os primos pensaram assim, né, a Julene, o Helmut, eles não sacam nada de café, vão lá ajudar na colheita, né? Foi aí que eu fui ver aquela história do pano, né? Que você vai mexer, como é que, sabe? E como é que é apanhado. Então, eu passei por todas as fases do café. E querendo aprender como funciona. E o Helmut muito interessado também. A Emater foi essencial nesse início, porque logo em 2008, quando a gente veio, eles ofereceram a participação no Certifica Minas. Então, eu falei, então já que é para a gente aprender, vamos aprender de acordo com as regras e tal. E aí deram uma dica importante da Semana do Fazendeiro em Viçosa, que acontece uma vez por ano, e é tanto conhecimento. Eu lembro que no início a gente ia, passava lá a semana inteira, pegando tudo que é palestra sobre café, lá estava a gente, né? E o Helmut sempre muito incomodado, assim, das bolinhas verdes, que ele falava, café maduro é café vermelho. Então, ele ficava irritado, né? O nosso meieiro lá, com certeza, lembra como é que ele ficava catando lá se cair uma bolinha verde. Na cabeça dele, a fruta está pronta quando ela está madura.
Então, a gente começou um sistema de panhar o café, a colheita seletiva, né? Tá vermelho, panha. Se tá verde, espera. Claro que a vizinhança riu, teve gente que ia lá em casa falar que a gente era doido, né? Que estava perdendo muito tempo. Mas na hora de vender o café, eu consegui clientes que pagavam mais. Porque o café realmente ele tem outro sabor, ele não amarga tanto. Porque no momento que você tem você pode ter uma porcentagem, até 30% dos verdes, não é problema. Agora, no momento que você tem 50%, tem gente que quer aproveitar já em março, abril, assim, porque está precisando de dinheiro, põe aquele café verde, então você tem um café que amarga, e na boca fica igual banana, se quenta, sabe? Fica puxando, né? E quando você tem um café pronto, você imaginar, você está comendo aquela banana madurinha, sabe? Você não vai querer comer uma verde. Então era isso que às vezes o Helmut falava com alguém que panhava o café verde. Você come banana verde? Né? Então ele falava, então, eu quero café maduro. Então, esse é alemão, né? Esse é o alemão, não, né? Isso em alemão. Em alemão, não. Ele estava aprendendo português. Ele aprendeu português e falava, tá, com o sotaque muito forte, mas falando, né? Você não come banana verde, né? Então, a gente foi trabalhando muito isso e algumas pessoas foram lá em casa para ver e começaram a tentar fazer a mesma coisa, de tentar produzir um café de mais qualidade, né? E lá em casa, uma coisa também que a gente não admite é o uso de agrotóxico. Nada. Roundup lá em casa não existe, tá? E nem outras coisas. A gente usa realmente, a gente tenta uma agroecologia, tá? A gente tem plantas no meio da lavoura, que é muito importante para ajudar. E, claro, na medida que o solo exija, a gente compra, então, o adubo químico. Tá? Para completar ali, se precisar de um calcário, se precisar de um nitrogênio, a gente vai comprar. Agora, veneno, não. Tá? Então, isso foi um trabalho assim, de tentar ver como a produção poderia ser, mesmo que a gente não tinha assim, aquela colheita muito alta, mas que no preço a gente acabava tendo uma compensação. Sem contar na consciência da gente, né? A gente saber que você está entregando um produto, que o café é alimento. Né? Eu lembro, por exemplo, o Helmut, a gente prendeu os cachorros, ele não gostava nem de cachorro passando em cima do café, entendeu? Tá certo que na hora que você torra, praticamente você mata tudo que está ali. E a história do agrotóxico, na verdade, eu ouvi numa palestra uma vez, do professor falando que na hora que você torra o café, o agrotóxico some. O problema do agrotóxico é na hora do uso dele, porque o agricultor, ele não usa proteção. Então, você vê, às vezes, casos de câncer, né? Que, às vezes, a pessoa não usou a proteção, sabe? É a água que está sendo contaminada. Então, é todo o meio ambiente em si e não necessariamente a bebida do café, que na hora que torra, acabou. Ali não tem veneno mais. Mas você tem uma forma envenenada de trabalhar. E a gente tem que melhorar isso. A pessoa tem que entender como que na hora o uso abusivo do agrotóxico, o pessoal usa sem receita, né? Então, com isso, e sem proteção nenhuma. Você chega em casa, às vezes a dona de casa vai e pega aquela roupa que ele usou, o remédio, e coloca dentro da máquina para lavar com a roupa da criança, sabe? E isso sabe? Então, tem muita coisa negativa no uso do agrotóxico em si, e não necessariamente no sabor do café, ou que você vai ser envenenado se você tomar um café que usou agrotóxico. Não é isso. A questão é é o trabalho em si e, claro, a terra que pode ser contaminada, tem a planta que está do lado que pode ser contaminada, né? Então, claro, uma banana, que aí é outra história. Se você vai para um produto, né? Se caiu o café, se caiu o veneno num produto que você come in natura, por exemplo, uma taioba, numa alface, aí você está lascado, né? Então, agora a questão, o café em si tem pelo menos essa vantagem, que é a torra mata o veneno, vamos dizer assim. É muito bom, acho, falar um pouquinho dessas questões, viu, Julênia? Porque grande parte dos produtores ainda tem aquela visão muito tradicional da produção do café, né? E acaba ficando preso nesse processo produtivo e não compreende o efeito da utilização tradicional com o uso dos agrotóxicos para a sua vida e vida das suas famílias, né? Então, quando a gente consegue compreender isso, a gente passa a ter consciência de que o uso do agrotóxico, na verdade, vai atingir diretamente a minha família, não a produção e tudo mais. Então é bacana ouvir sua experiência, mas conta para nós um pouquinho mais dessa transitoriedade que você fez, caminhando aí para a questão das experiências internacionais. Eu sei que você participa de um grupo internacional de mulheres. Fala um pouquinho para nós dessa questão. A questão, assim, é interessante perceber que a mulher, ela está presente o tempo todo, tá? Até direto ou indiretamente. Igual a Sabrina falou ali, que ela e o pai e a irmã vão trabalhar. Ela falou os três, mas a mãe, com certeza, está ajudando demais para que ela possa trabalhar.
Que ela não vai poder ir para lá se não tiver com a roupa lavada, se ela não tiver, sabe, com a marmita feita. E o café que às vezes ela colocou nessa semana para secar no terreiro, enquanto ela, a irmã e o pai estão colhendo mais café, a mãe está rodando aquele café no terreiro. Tá? Então, essa participação dessa mãe, que isso aí mexeu muito comigo, de eu ver que numa das palestras em Viçosa, eu ouvi a qualidade do café. O café tem qualidade no pé. Então, ou seja, todo pé de café, você tem um café de qualidade. Você vai ter ele na sua xícara, dependendo de como você trabalhar ele. Então, é o jeito que a Sabrina colhe o café. Chegou, lavou, maravilha, ali está separando o café boia, né, do café lá do fundo. E se for secar separado, então você tem o lote do café boia, o lote do café do fundo. E se ele é mexido com regularidade, eu fiquei muito feliz de ouvir que ela mexe de acordo com o sol, porque eu tento fazer isso lá em casa também, não é todo mundo que aceita, né? Todo mundo quer sempre fazer aquele quadradinho, e não é o quadradinho. Você vai seguindo o sol, e até legal que você vê há quanto tempo tem que você não mexe o café, que a sombra está para o outro lado. Então, eu acho maravilhoso esse método que o café seca mais rápido, que o sol pega mais diretamente lá em cima. Então, você vê essa participação da mulher. E isso me deixava... Eu ficava muito encucada de ver nos eventos. Você vai num concurso de café, qualidade de café. Ou então no simpósio da cafeicultura em Manhuaçu, que é aqui tão perto. Primeiro, aquela abertura, você vê aquela mesa com 99% de homens. Quem está sentado lá para ouvir as palestras, homens. Então, eu lembro que eu fui com o Helmut uma vez e era assim, tinha, sei lá, devia ter umas 500 pessoas naquela plateia. Se você contasse 20 mulheres, era muito. Tá? E uma mulher veio me procurar, que ela estava de olho nas mulheres ali, era a Josiane Cotrim, que é o marido dela, embaixador de carreira. Né? Naquela época, ela estava na Noruega, e ela estava aqui de férias, e ela estava trabalhando para a criação da Aliança Internacional do Café, o capítulo Brasil, que quando o marido dela estava na Noruega como embaixador, na Nicarágua como embaixador, ela viu um outdoor falando que ia ter um evento muito grande, uma convenção da Aliança Internacional das Mulheres do Café. E ela pensou, eu vou lá, que eu vou encontrar brasileiros. Ela mesma é de Manhumirim, então ela conhece a realidade daqui, sabe? E chegou lá, tinha mulheres, sabe, toda a América Central, da América do Sul, você tinha ali Peru, tinha Colômbia, Venezuela. E ela, mas cadê o Brasil? Aí falaram, no Brasil a mulher não trabalha no café. Gente, dela que na hora que ouviu aquilo, ela falou, não é possível. No Brasil só tem máquinas. Ali senta um homem, faz com a coletadeira, colhe tudo, né? E com a máquina joga o adubo, sabe? Então aquilo virou para ela, assim, uma coisa. Eu tenho que defender essas mulheres. A minha mãe, ela é filha de agricultor também. Esse povo, o pai dela fazia muda, sabe? Para plantar café. Ela falou, não, temos que fazer alguma coisa. E ela começou a selecionar mulher, procurando mulheres, né? E foi nesse encontro que eu a conheci. A gente começou, então, em 2011, foi criado o capítulo Brasil da Aliança das Mulheres do Café. E como o Brasil é grande demais, foi dividido em regiões. Então, tem aqui as Matas de Minas, e eu fiquei como mobilizadora na época. Aí na época, foi no mesmo ano, foi o Norte Pioneiro do Paraná, que, por sinal, tem uma agricultura familiar muito interessante também, muitas mulheres na roça. E aí a gente começou, aí você cria uma rede, né, de contatos, aí você tem participação, é o Sebrae, é o Senar, a Emater também, e isso só enriquece. E eu lembro num evento que a gente foi tentar fazer o café da manhã das mulheres, num evento de café, tinha 30 mulheres. No ano seguinte tinha 400. Foi impressionante. E aí a gente começou a ter patrocínio, sabe? A Semana Internacional do Café em Belo Horizonte, que nos anos anteriores, a primeira lá com 30 mulheres no café da manhã, você vai agora, enche para 1.000 mulheres, sabe? No salão, sabe? Eu participei da diferença do 30 para 400, mas agora chega a 1.000. E você vê um evento com muita mulher participando. Então, eu sinto que o mostrar que a mulher existe fez também ela sentir que ela existe, que tinha umas, talvez como a mãe da Sabrina, que às vezes se sinta, eu não ajudo no café. E eu detesto quando você pergunta à mulher, o que é que você faz? Eu ajudo meu marido. Não, meu Deus do céu, o sítio, a sua, é uma empresa, e você é parceira. Você não é uma pessoa que ajuda ali lavando a roupa e fazendo a marmita, não. Tá? Se não tiver isso, ele não vai trabalhar direito, ele não vai ter, sabe, a cabeça tranquila, sabe? Já pensou se o homem tiver que parar de trabalhar para ir lá fazer o almoço? Não tá. Então, cada um tem a sua parte nessa empresa, tá? E a aliança fez com que a gente fosse tomando essa coragem
e se sentir também representado. E eu não nego, quando chegou, por exemplo, o concurso de café, que eu lembro lá em Muriaé, sabe, aquela coisa, você vai no concurso, claro, a turma de homem lá na frente e tal, e depois na hora de entregar os... o 10º lugar para o senhor Antônio, não sei de quê, o 9º lugar para o senhor José, o 9º lugar... Falei, mas cadê as mulheres desse trem? Tá? Aí teve uma vez que eu pedi, por favor, a palavra, e fui no palco e falei, olha, por favor, esse senhor Antônio, ele ganhou o 10º lugar, mas eu tenho certeza que ele não ganhou isso sozinho. Tem alguém da família dele aqui? Então, a partir daí, eu já senti que houve uma mudança muito grande de eles chamarem a família. Então, tirar a foto do cara lá, ganhou uma roçadeira porque o café tem qualidade, mas põe a mulher do lado, põe as crianças do lado, né? Porque aquilo ali é uma coisa familiar, né? Então, a Aliança me ajudou também muito nisso, e ajudou também a divulgar o nosso trabalho também, consegui alguns preços melhores também, tá? A divulgação, graças à Aliança, eu fui participar de feiras em Atlanta, nos Estados Unidos, em Seattle, na maior feira de café do mundo. Você está lá representando as mulheres, é uma coisa muito bonita. E teve até palestras, eu tive 2 palestras, porque teve um ano da Mulher Rural que a ONU queria homenagear o café. Aí pediram, a Embaixada do Brasil em Londres queria uma cafeicultora. E nesse ponto, graças a Deus, nessa minha carreira aí, o inglês é uma língua que eu aprendi, então me chamaram para dar uma palestra. Eu fui lá, sabe? Foi com muita emoção, sabe? Você tá lá naquele ambiente, trouxeram compradoras de café, tá lá representantes da política também do local, e você julgar uma apresentação de PowerPoint lá, na época ainda, com as fotos das mulheres de Conceição. Daquele pano que a Sabrina acabou de falar, juntando aquele café, tirando as folhas, né? Para a pessoa entender que aquele cafezinho gostoso que está tomando tem muito trabalho atrás dele. Tá? Então, adorei falar isso lá em Londres. Aí, no ano seguinte, a Alemanha também me chamou. Fui lá em Berlim, na Embaixada do Brasil, e dei uma palestra também sobre o café e essa participação das mulheres, que é muito importante. Muito bom ouvir essa sua experiência, viu, Julene? Eu acho que as mulheres produtoras de carangola, né? Conceição em especial, aí, que é o lugar onde você hoje está transitando do ponto de vista territorial, se sente muito orgulhosa de ser representada, né, por essa experiência muito bacana que você tem. E falar da divisão sexual do trabalho, né, que a mulher faz uma coisa, o homem faz outra, a gente fica com muitas vezes receio de falar sobre isso, porque as mulheres têm ocupado cada vez mais espaços que os homens, né, era basicamente de homem. E eu queria perguntar a Sabrina sobre isso, né? Então, assim, quais os principais desafios para a produção de café, desde o plantio, o manejo, a produção, a colheita, a comercialização, feita só por mulheres, Sabrina? O que é isso? Qual o desafio que vocês têm aí para essa questão aí? Então, a produção de café, quando ela é liderada por mulheres, elas sofrem muitos desafios, né? Igual mesmo a Julene disse, que o homem vai para a panha, a mulher fica em casa sem fazer nada. Não, não é. Realmente não é. Ele é em casa e isso é uma discussão muito grande, sabe? Porque a minha mãe fica em casa, ela que fica, né, por conta de fazer as marmitas, cuidar da casa quando a gente está fora, juntar mesmo o café, às vezes guardar quando não dá tempo para a gente fazer isso. E a mulher sofre muita desigualdade, né, nessas partes, por ser mulher. Pelos homens verem elas como a parte frágil. E não é. Porque se elas não tiver junto ali, não vai. Realmente não vai. E isso eu cito por experiência própria, né? Porque quando meu pai, ele trabalhava sozinho, ele tinha uma carga enorme em cima dele. Muito grande. Aí, quando eu retornei para casa, que juntou a minha irmã, para ajudar ele no auxílio do café, ele fala, nossa, vocês vieram para tirar um peso de cima de mim. Porque lá a gente, a gente não vê, isso eu não vou fazer porque é homem que faz. Não, Deus tá ali para a gente fazer, a gente está fazendo, sabe? Então, para a gente é um orgulho, sabe? Ele chegar a ponto de chegar para outras pessoas e falar assim, as minhas meninas me ajudam desta forma na lavoura. E eles ficam impressionados. Foi ano passado, o cara foi lá em casa limpar o café. E ele está observando a gente. No final da limpada, ele virou para o meu pai e falou, nossa, todos esses anos,
toda vez que eu rodei por aqui limpando café, eu nunca vi uma mulher colocar o café na máquina. E lá em casa ele viu. Sabe, meu pai saiu com aquilo dali como se ele tivesse ganhado o dia. E realmente, né? E ele recebe muitos elogios da gente e tal. Mas no mercado, assim, em si, para a mulher produzir o café, ela sofre muita desigualdade, tanto na área técnica como na econômica, né? Tem essa desvantagem. Porque no auxílio de uma máquina, ela não tem a estrutura que é necessária, ela não tem um aprendizado ali para manusear a máquina, porque eles veem isso como a parte do homem e dão menos, como eu posso falar, oportunidade para a mulher entrar aí nesse meio de campo aí, né? Então, a gente está vendo que o bate-papo está bem legal, cada uma tem considerações muito importantes em relação ao trabalho do café, como que se dá, a questão do uso do agrotóxico, saber, tipo assim, a importância e também as desvantagens que ele pode trazer e principalmente o papel da mulher nesse setor, nesse meio de campo, tanto de atuação quanto de participação, seja diretamente ou indiretamente. Mas a gente vai fazer um intervalo rapidinho. Quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode estar entrando em contato pelo WhatsApp. O número é DDD 32 999 090905. Ou, se alguém estiver assistindo pelo YouTube também, pode estar mandando as mensagens por lá que a Clarinha vai dar uma checada e manda pra gente aqui. O intervalo é rapidinho, a gente já volta. Hora da UENG, uma ponte para o seu futuro. 96 FM. Estas são as empresas que apoiam a cultura, a educação, a informação. Apoiar a Educativa FM é fazer parte dela. Educativa 96,7. Está chegando o Festival das Tintas no Centrão. Tintas de 18 litros a partir de R$ 154,90. E massa corrida balde 25 quilos a partir de R$ 79,90. É do dia 1º ao dia 30 de setembro. Doutor Giovanni Leonardo de Lana, médico pneumologista, especialista em doenças do aparelho respiratório, asma, bronquite, enfisema pulmonar, pneumonia, tratamento do tabagismo, entre outras. Atendimento na Rua Barão de São Francisco, número 97, sala 2. Telefone 3741-3291 e 99860-3291. Educativa 11:35. Na Zema, a conta é simples. Você leva mais e paga menos. Aproveite os melhores descontos e parcele em até 10 vezes sem juros no cartão. Guarda-roupas Rufato em até 10 parcelinhas de R$ 214,90. Leve a experiência do cinema para sua casa com uma Smart TV Multi 43 polegadas Full HD a partir de R$ 149,90 mensais. Lavadora Colormac 10 quilos por apenas R$ 529 à vista. Viu só? Vem, que tem muito mais esperando por você nas mais de 470 lojas Zema. Chegou a hora da sua cidade trocar a parabólica antiga pela digital. Não fique sem sinal, troca que resolve. Se você é beneficiário de programa social federal, não perca tempo. Você pode ter direito ao kit gratuito da nova parabólica digital instalado aí na sua casa. Ligue agora mesmo para 0800 729 2404 ou acesse sigantenado.com.br. Vou repetir, 0800 729 2404. Agende já! A distribuidora de bebidas Carancola é uma tradição no comércio de bebidas em Carangola e região, atuando nesse segmento há mais de 40 anos, além do comércio de refrigerantes, locação de mesas, cadeiras, caixas térmicas e geladeiras. Atua também com uma vasta linha de produtos zero açúcar, sem lactose, leites vegetais, sucos, energéticos, isotônicos, água mineral, água saborizada, balas e chicletes. Adquira nossos produtos nas lojas de sua preferência e valorize o comércio de sua cidade. A Carancola está localizada na rodovia Carangola, a Fervedouro, logo após a ABB. Ligue 329-9977-0869. WhatsApp 329-9994-5658. Carancola, uma tradição em distribuição de bebidas. Falando de energia,
com a CEMIG. Oi, gente! Falando ainda sobre o tema direitos e deveres, estamos aqui com o Rosano, que trabalha na CEMIG, para informar como é importante você manter seus dados atualizados. Correto, Rosano? Pois é, Cecília. Um cadastro atualizado evita falsificações ou fraudes, facilita o envio de notificações de serviços ou avisos importantes da CEMIG. E como é para fazer essa atualização dos dados cadastrais? A atualização do cadastro pode ser realizada pelo titular da conta de luz em nossos canais de atendimento, presencial e digitais, como cemig.com.br ou pelo aplicativo CEMIG Atende. É simples, rápido e o cliente não paga nada por isso. Muito bom, Rosano! E hoje foi mais uma dica importante de um dever para quem é cliente CEMIG. Em breve voltaremos com mais informações. Transformar vidas com a nossa energia. Esse é o nosso propósito. CEMIG. Rosa Maria. Rosa Maria. Sandálias e perfumes importados. Os melhores perfumes e os melhores preços para você presentear. Rua Marechal Deodoro, 110, Centro de Carangola. 3741-7496. Rosa Maria. Está chegando o Festival das Tintas no Centrão. Tintas de 18 litros a partir de R$ 154,90. E massa corrida balde 25 quilos a partir de R$ 79,90. É do dia 1º ao dia 30 de setembro. Hora da UENG. Uma parceria Fundação Santa Luzia e Universidade do Estado de Minas Gerais. Unidade Carangola. Bom dia, a gente está de volta. A gente está aqui com a Julene e com a Sabrina, falando um pouco dessa perspectiva de uma agricultura familiar em torno do café. E elas trouxeram considerações bastante importantes para a gente. Mas antes de adentrar propriamente no segundo bloco, eu queria ver com a Clarinha se tem alguma pergunta, alguma... Olha, pergunta ainda não, meu querido, mas eu vou te falar que o pessoal tá participando aqui com todo carinho, é igual a gente estava comentando em off, né? Falar sobre a produção de café, não é só falar hoje no tema da produção sem agrotóxicos, mas é a gente trazer a relação de experiência, esse aconchego familiar. Que bacana o depoimento da Sabrina falar da questão do pai. Seu pai, ele deve estar lá ouvindo agora, tá lá assim, minha filha falando, com orgulho, né? E tá trazendo muitas lembranças boas aqui aos nossos ouvintes e muitos estão comentando. O Gilmar da Caixa d'Água só mandou o alô dele, o bom dia, dizendo que está acompanhando. Nosso amigo Wanderson Tito, ouvinte fiel aqui, está parabenizando a todos pelo programa e está agradecendo pelo depoimento da Sabrina, pelo esforço de estar estudando e ainda ajudar a família e trazer aí para nós o café e tantas coisas boas vindas da roça. Ele até postou a foto aqui de um café que ele ganhou, ele é atleta de corrida, né? Nosso atleta fiel aqui. Aí ele postou a foto aqui de um café que ele ganhou da comunidade São Bento, Pedra de São Bento, em Conceição, que é produzido sem agrotóxico. Mandou a foto aqui. A Solange do Córrego do Galo diz que está ligada na educativa, está parabenizando a todos aqui pelo programa, parabenizando a Sabrina, a Julênia também, dando os parabéns pela coragem e determinação. A Sabrina, por ser jovem, já está aí cedo na produção de café e a Julênia pela sua história também. A dona Euseni Brinatti, do Córrego da Mata, diz que está amando ouvir isso. Ela não vai para a lavoura mais, mas já ajudou muito a cuidar de terreiro, do café e também do secador. Acompanhando os ensinamentos dos meus pais. Se a gente juntar o café quente e botar na lona e ficar mais de um dia, ajuda muito. É o quê? Ajuda a chegar no ponto de se guardar o café quente? Olha, a gente aprendendo aí, olha que bacana. Por enquanto é isso. O pessoal que tiver mais comentários aí pode continuar mandando pelo nosso WhatsApp. É muito importante ter esse feedback de quem está ouvindo, que como a gente comentou no off, é algo que é uma experiência que liga a gente na maioria das vezes, tipo assim, desde criança, a gente vê nossos pais indo para a roça, a gente está ali acompanhando aquele dia a dia, então, tipo assim, traz muitas memórias. Então, dando continuidade no segundo bloco, eu queria perguntar para a Julena como que se dá esses principais desafios em relação a uma produção de café de qualidade. Como você disse, seu esposo sempre falava, o que vale é o broto vermelho. Então, como que se dá isso? Porque, como a gente vê, na maioria das vezes se dá uma perspectiva de produzir em grande escala, em grande quantidade, e na maioria das vezes não significa qualidade. Então, eu queria que você pontuasse um pouco como que se dá essa relação. Sim, é que, na verdade, a natureza, né, faz com que o café tem a sua florada em etapas diferentes. Se o café florisse tudo na mesma época, né, e a gente tem uma colheita uniforme. Como você tem setembro, outubro, novembro, cada mês uma, então com certeza você vai ter o café amadurecendo
em fases diferentes, né? Então, realmente, para esperar o grão vermelho, né? É complicado você esperar que ficasse, quando você for esperar as últimas flores ficarem maduras, o fruto maduro, o primeiro já secou e caiu, né? Então, realmente, é um desafio. Então, claro, todo mundo bebe aquele cafezinho de manhã, acorda com aquela vontade de tomar o café, mas tem um trabalho grande atrás disso. Então, a gente tenta, né? Na verdade, como eu sei que para muita gente não é possível você fazer igual lá em casa, nós temos 8 mil pés de café. Então, dá até para poder ir pegando os maduros, depois daí 15 dias volta no mesmo pé. Então, a gente vai 4 vezes no mesmo pé de café. Tá? Aquele que não tem condição de fazer isso, então existe até aqueles cursos do Senar, a Emater mesmo, dá umas dicas, dá uma volta pela sua lavoura, vai tirando um bocado do café e depois conta. Aí eu vi a porcentagem. Se você tiver ali menos de 30%, ou até no máximo 30% verde, pode tirar tudo. Que você vai ter um café com a nota boa. Tá? O que você não pode realmente pegar 40%, 50%, 60% verde, que você vai estar perdendo em vários sentidos. Não só no sabor, mas também no peso, porque aquele grão não está pronto. Então, quando ele secar, ele vai estar miudiquinho. E você vai estar perdendo, ao invés de você colher, por exemplo, 15 sacas de café, de repente você vai colher 12. Você vai perder 3 sacas, que hoje em dia está R$ 1.200 a saca, você vai perder por ter colhido depressa demais, né? Então, realmente, o café de qualidade é aquele café maduro, na sua maior parte, e que ele seja bem seco. Esse processo de secagem é realmente importante. Então, a história a hora de guardar o café. Então, esse momento, essa participação da mulher, gente, em casa, que ela está ali lavando roupa, pendura ali, está vendo, meu Deus, o tempo está fechando. Então, vai correr para juntar o café e cobrir ele quente. Porque se ele cobre quente, aquele processo de osmose, né? O que está mais, o que está mais maduro, ele vai combinar com o outro que está menos, mais seco, eles vão se igualando naquele quentinho ali. Então, costuma acontecer de manhã, a gente espera o sol chegar, espera o terreiro esquentar um pouquinho para tirar aquela lona. Então, às vezes, você vê a lona suada, porque você guardou ele ali quentinho, né? Aí você tira a lona, espera um pouco ainda o terreiro, vê se está bem quente já, para você espalhar esse café. E é aquela coisa, o rodar o café. Praticamente, dependendo da quantidade de café que você tem que ter uma pessoa só para aquilo. Porque quanto mais frequente você rodar o café, mais uniforme vai ficar essa secagem e a chance de um café de qualidade é muito maior. Né? Então é isso, você vigiar, né? Se vai chover, meu Deus, vamos correr para tapar isso aqui, porque se cair água ali, de repente vai começar uma fermentação negativa, que existe processo de fermentação positiva, mas esse aí no caso é negativo. Então você depois vai ter uma nota ruim no seu café por causa daquela fermentação que deu de uma água que não era para estar ali naquele momento. Então, realmente, é um problema fazer o café de qualidade. Você tem que ficar realmente de olho, você fica assim... hoje em dia, claro, muita gente já tem o secador de café, que facilita bastante. Eu não nego que num dia que está chovendo, você ir lá e colocar a lenha no secador e você vê que seu café está rodando ali dentro. E se passar uma semana chovendo, o agricultor fica com o coração apertadinho, porque está com aquele café de badalona, não consegue terminar de secar. Então, realmente, o agricultor, ele vive esse dilema, sabe? Como é que está o tempo, né? Hoje, esse ano, está sendo uma exceção ter um período assim de tanta seca. Então, realmente, para secar o café, não dá para reclamar. Claro, a gente pode reclamar da horta ou de outras coisas que a gente quer plantar que realmente não está dando. Mas, então, o café de qualidade é uma possibilidade de produção. O Brasil tem imensa. O mundo inteiro quer o café. E, na verdade, o Brasil exportou o café bombo durante muitos anos e o ruim ficou sendo bebido aqui. O que a gente percebe nesses últimos anos, ou, por exemplo, 2008, quando eu mudei para aqui, que a gente começou com a certificação, então começou os concursos de café, o concurso de qualidade de café. E eu sinto que na hora que há um concurso, há uma certa motivação para o agricultor caprichar. E aí estava vendo aquela questão, o concurso, aí você tem ali o primeiro colocado, o segundo colocado, ganhou ali, sei lá, dependendo do concurso, R$5.000, R$10.000, R$50.000, e pronto. Aí voltava para casa. Mas agora eles estão, na hora do concurso, do resultado, está tendo compradores de café lá. Então isso anima. Então não é só você produzir aquele ali para o concurso. Vai ter alguém que vai comprar aquele seu café e vai pagar, às vezes, o dobro do preço normal. É o que está acontecendo, por exemplo, em Belo Horizonte, todo ano em novembro, início de dezembro, tem a final do concurso estadual de café.
Já virou tradição. Os compradores estão lá. A Verde Mar, aquela rede de supermercados de BH, compra dos primeiros colocados e coloca a embalagem com a foto do agricultor, sabe? E eu fiquei muito feliz de ver, de 2 anos para cá, Carangola também está fazendo isso. Então, você tem um concurso municipal que está fazendo com que os agricultores caprichem na qualidade do café, tá? Para poder mandar para esse concurso e depois, sabe, se chegar no supermercado, ver aquele pacotinho ali com a cara do agricultor, sabe, é outra coisa, entendeu? Não é aquele café que está aquela empacotado de qualquer jeito, sabe, um café misturado, sabe Deus como, ou um tradicional, um extra forte, o tal do extra forte mesmo, que é uma coisa, né, que na verdade extra forte é a torra, não é que o café seja de qualidade, não, ele é esturricado para poder esconder os defeitos dele. É um café que tem milho no meio, entendeu? Tem palha, muita palha de café que as pessoas compram, tem torrefações de café que compram a palha para poder misturar, para dar quantidade. Então, na verdade, eu sempre falo, se você não tem, é claro que o café especial, ele custa um pouco a mais, porque realmente é um café que deu muito mais trabalho, tá? Mas se você não quer pagar R$100 no quilo do café especial, mas tem um outro de 40, mas então que pegue o café tradicional, tá? Porque o café extra forte, na verdade, ele é um engodo. Tá? Ele realmente é para esconder os defeitos. Tem muito café que tem milho, né? Mas eu vejo que realmente para produção de qualidade, nada melhor do que o concurso para ser um impulso, né? Para dar uma motivação para o agricultor. Tem bastante coisa para falar, né, Jolene? A gente vê aqui que o tempo ele vai sendo consumido e muita coisa para dizer. Até para demonstrar que essa experiência ela tem assim, um valor muito legal, assim, a gente perceber o valor que se dá ao trabalho do produtor produzindo um café de qualidade, né? Quer dizer, fazer o trabalho de qualquer forma acaba você não tendo um valor real, cultural, tradicional, ou mesmo pensando em quem vai consumir esse produto final. Então é muito bacana isso, viu? E aquilo que eu falar, pode falar, Jolene? Eu lembrei de um exemplo aqui agora, porque em 2014 houve a Copa do Mundo. Sim. E eu fico sempre revirando na internet, eu vi um edital do Ministério do Desenvolvimento Agrário, e eles estavam procurando produtos sem agrotóxico para expor na Copa do Mundo. E eu resolvi, nós temos uma associação, na época a cooperativa não existia ainda, então em nome da associação eu fiz a nossa inscrição e ganhamos. Então, a gente preparou o café e colocamos no pacote. Esse café, sabe, é da Esté e do Osmar. Esse café é da Julene e do Helmut. Esse café é da Derli e do José. A gente colocou a etiqueta, o café nosso lá, que foi criada a marca Fruto Fino, que é uma outra história muito bonita também, mas atrás de cada pacote, fizemos questão de colocar o nome dos agricultores, o nome da mulher primeiro. Sim, tá? Isso aí era muito importante. E ali o tamanho da propriedade, a altitude, né? E foi muito interessante. Lá em Copacabana, a gente está e vem os turistas, né? E a gente estava num container todo de vidro que o Ministério do Desenvolvimento Agrário padronizou. E lá estava a gente com café, tinha castanha do Pará, tinha vinho, tinha queijos, tá? Cachaça, não podia, salinas, né? Não podia faltar. Mas, sabe, o meu marido e eu estavam lá com o estande do café. Então, na hora que vinha aquelas pessoas que você conta de onde que ele vem, eu levo sempre aquele banner, assim, com aquela foto linda de Conceição, cheia daquelas montanhas, as casinhas dos agricultores. Eu falei, esse café sai daqui, foi colhido à mão, aqui não tem lugar para a máquina passar coletadeira nenhum, a gente coleta na mão mesmo, sabe? Então, tinha gente que falava, vocês têm café de quantas famílias? Foi de 5, então me dá os 5 pacotes, eu quero um de cada. Né? A sensação deles, assim, de saber que aquilo saiu da mão de uma família, tá? Que aquilo é produzido dessa forma. Aquilo me emocionava sempre. E em 2016, nós fizemos a mesma coisa nas Olimpíadas. Ganhamos também, fomos parar lá no Rio de Janeiro, e era a mesma história. O povo fazia fila para tomar o café, porque aquele ali veio de família, sabe? É um prazer especial. É um prazer muito especial, viu, Julênia? Então, volto a dizer, acho que tem muita coisa para falar, né, assim, gente, mas vamos aqui só tentar dar conta desse programa de hoje. Eu acho que a gente pode depois desdobrar esse programa, né, Vitor? E meninos aqui, e Clarinha, né, lógico, também nossa aqui participante, em outros programas, viu, Julênia? Eu acho que falar do café Fruto Fino vai ser bacana, a gente fazer um programa dele e conversar um pouquinho sobre ele. Vamos só aqui tentar entender um pouquinho, e eu passo a pergunta à Sabrina, mas se ela falar que não participa, que não faz nada, eu já posso passar direto a você, viu, Julênia? Para a gente aqui ganhar um tempinho, que são exatamente 11 horas e 50 minutos, então a gente vai agora tentar dar conta do tempo. A pergunta é o seguinte, Sabrina,
Você, sua irmã e seus pais participam de algum movimento de cooperação, institucional ou não? Se sim, quais os benefícios tiveram em participar desse movimento? Se não, a gente vai tentar compreender o que é esse movimento e quais os benefícios com a Julênia. Pode falar, por favor. Então, nós não participamos, né, de nenhum. E por isso a gente agora está sentindo o impacto disso, né? Porque ajuda muito, né? Complementa muito, mas infelizmente não participamos. Nos ajudar aí, então, quais são os benefícios de participar aí de um movimento cooperativo, de estar junto ali, tentando buscar algumas coisas, o que ganha, né? Isso, o que é, como participar, e o que esse movimento cooperativo, na sua história, conseguiu aí alcançar já? Conceição já havia uma associação, né? O Centro Comunitário Rural de Conceição existe desde 1980, né? Foi criado para a gente ter aquele posto de saúde. Então, você tem ali, e na época, meu avô foi o primeiro presidente, então todo mundo, assim, era um estatuto muito simples, todo mundo que mora em Conceição era sócio, não tem mensalidade, a intenção foi, assim, de envolver a comunidade. E eu mudando para cá em 2008, lá me chamaram, eu entrei como tesoureira e fiquei um tempo ali trabalhando, e você vê as possibilidades que, como associação, a gente tinha. Então, por exemplo, conseguimos um torrador, né, todo automatizado para a associação. Depois eu consegui uma máquina de separar grãos de café, para poder facilitar a torra. Então, há coisas, né, o próprio projeto Minha Casa Minha Vida Rural foi possível graças à associação, igual o Sindicato dos Trabalhadores também pode fazer. Então, no momento que você une, né, a tal da união faz a força, faz seu sentido. Só que a gente partiu, então, para o lado de comercialização. E como associação, a história é outra. Associação é sem fins lucrativos, então resolvemos criar a cooperativa porque a gente queria ver como comercializar melhor os produtos. E, claro, aí descobrimos a história da agricultura familiar nas escolas, né, que a escola ela é obrigada, por lei, a comprar 30% da agricultura familiar. Então, a gente descobriu ali um nicho que virou uma renda extra para muitas famílias em Conceição. Então, no momento que você entrega banana, alface, couve, cebolinha, mandioca, inhame, sabe? Para as escolas do município, é uma renda extra, sabe? E isso é possível graças à cooperativa. Tá? Então, através da cooperativa, por exemplo, mês passado, nós participamos de uma chamada pública do Ministério Público de Minas Gerais. 8 toneladas de café, torrado e moído. E nós ganhamos. Então, semana passada, um caminhão foi já levando as primeiras 3 toneladas. Daqui 2 meses, mais 3, e assim vai. Então, a gente vai participando de chamadas públicas que dão como prioridade para a agricultura familiar. Então, a gente vê a mesma história lá da Copa do Mundo, eu falando do pessoal interessado no café das mulheres, da agricultura familiar. Hoje em dia, as instituições também têm isso. É um projeto do governo federal, e aí, com isso, as instituições, né, a gente já entregou café para o Hospital Minas, em Belo Horizonte, para a Marinha do Rio de Janeiro, a Secretaria de Educação de Minas Gerais, a Secretaria de Saúde, gente. Na época que eu tinha uma Kombi, né, que o meu marido não estava com Alzheimer ainda, a gente entregava café, sabe, em Teófilo Otoni, a gente foi parar, sabe, gente, rodou Minas Gerais entregando café, porque graças à cooperativa a gente conseguia esse contrato de toneladas de café torrado e moído. A gente fazia o mutirão para torrar, às vezes, quando era demais, arrumava até um parceiro, e eu sinto que, na hora de comprar o café, então, do cooperado, a gente sempre pagava mais do que o preço do mercado. Então, a gente tenta pagar, pelo menos, sabe, 30, às vezes, se possível, R$50 por saca. E, claro, em 100 sacas já faz uma diferença muito grande. Então, a gente sente há vantagens em ser parte de uma cooperativa. Então, volto a dizer, eu acho que são muitas questões para a gente tratar em um tempo muito curto da gente conversar, né, Clarinha? Mas vamos passar para a Clarinha. Tem perguntas aí, Clarinha, só para a gente atender aqui os nossos ouvintes e as nossas ouvintes? Perguntas não, mas o pessoal continua elogiando. Vamos lá, eu quero só mandar um abraço para a Fátima, ela é de Divino, está acompanhando a nossa educativa e diz que está gostando muito do assunto. Ela é do município de Divino e é vizinha da Julênia. E fazemos café de qualidade, hein? Sempre
sempre usando o mesmo processo de trabalho, mas a família unida nós sempre conseguimos. Abraços a todos. A Nicinha lá do Coroá também deu os parabéns ao programa, disse que está ótimo. E aqui pelo nosso YouTube foi a Mariana Ribas que participou, dando parabéns a Sabrina, disse que conhece ela e o seu trabalho. Você é espetacular, querido, um abraço. No mais é isso. Então tá bom, Clarinha. Muito bom. Obrigado aí aos nossos ouvintes e às nossas ouvintes pela participação. Vamos aqui para as nossas considerações finais, Vitor? Vamos abrir aqui então para as considerações finais. Aí é o momento de vocês, se quiserem falar, né? De antemão já agradecemos a participação de vocês duas, viu, Julênia? Foi sempre assim, quando surgiu a possibilidade do programa, eu falei, bom, não tem por onde fugir, né? A gente está aqui nos encontrando, vamos conversar um pouquinho. Sabrina é estudante da pedagogia, eu dou aula para ela toda segunda, a gente se encontra, né? E aí ela vai contando essas experiências, eu falei, vamos contar essas experiências de forma mais publicizada, né? Que eu acho que vale a pena a gente contar. Então, agradecer a vocês de antemão, mas abrir um pouquinho para vocês falarem aí, vamos dar aí 1 minuto para cada um, não precisa ser 1 minuto, viu? Mas pode utilizar aí 1 minuto para as considerações finais. Eu reitero o agradecimento tanto para a Julênia quanto para a Sabrina, foi tipo assim, muito proveitoso poder escutar tantas essas experiências de vida que tipo assim, contribui tipo assim para um crescimento pessoal de vida, entender essa outra perspectiva de vida. Então, queria que vocês comentassem, dessem uma palavra final, como que encontra, como que faz para entrar em contato, caso tenha alguma dúvida a mais. Então, só esse agradecimento e principalmente aos ouvintes que acompanham a gente até aqui. Maravilha. Olha, gente, é um prazer realmente, agradeço muito o convite. Eu tenho um orgulho muito grande de falar desse café da região, né? Por eu ter nascido lá em Conceição. Você é tanto, sabe, você vai andando certos quilômetros, assim, é parente, aqui é primo, ali outro primo, ali outro primo. Eu falo até que é uma reforma agrária natural, né? Quando você tem uma família de 11 filhos, né? Que depois vai dividindo os pedacinhos e os filhos têm filhos, que agora têm filhos e assim vai, né? Isso é muito bonito. E, então, assim, é uma coisa foi puxando a outra, né? Então, o contato comigo, por exemplo, Café Fruto Fino, eu tenho o Instagram, né? Que é o @Café Fruto Fino. Quem quiser entrar em contato, com certeza, lá terá alguma informação. E, assim, eu acho que é muito importante para Carangola saber das coisas que existem por aqui. Até quem é de fora. Tem gente que fala o quê? Carangola tem café? Que eu passo por lá e não vejo. Realmente, você anda aqui pela cidade e você não vê. É diferente de Espera Feliz. Você está rodando Espera Feliz, né? Manhumirim, né? Manhuaçu, você olha para a esquerda, para a direita, você vê café. Aqui não. Eu falei, só dá uma entradinha ali em Conceição que você vai ver muito café. Então, quero agradecer a todos, né? Agradecer o professor pelo convite. Agradecer a minha tia Solange, né, tia, dando um apoio aí, muito obrigada. A Mariana também. E agradecer a minha família, né, também pelo apoio, né, pela dedicação. E estamos aí, firme e forte. Bom, então vamos aqui fazer um movimento de encerrar, né? Mas deixa eu ver se o Vitor quer falar mais algum detalhe, Vitor? Não, então vamos encerrar aqui o nosso programa. Mais uma vez agradecemos aí a participação de todos e de todas. E já provocando vocês duas, viu? Assim, vamos voltar para uma outra conversa, né? Eu acho que tem muita coisa para a gente conversar aí, trocar muita ideia. A gente ainda não abordou muito bem a questão desse processo de produção e comercialização de fato, né? A gente sabe que tem alguns contratempos na comercialização, principalmente quando a gente vê que grande parte dos produtores, das produtoras, ao levar seu café para esses lugares que compram atravessadores, tem os seus problemas aí de compra, né, de valores do café, e aí eu acho que pensar essa relação, porque está falando diretamente com a vida do produtor e da produtora, a gente pode aí entrar num programa e conversar um pouco mais aprofundado sobre isso. Agradecer mais uma vez, um forte abraço a todos e todas. Clarinha, muito obrigado a todos aqui e até o próximo Hora da UENG. Você ouviu na Educativa. Hora da UENG, uma ponte para o seu futuro. Uma parceria Fundação Santa Luzia e Universidade do Estado de Minas Gerais. Unidade Carangola. Hora da UENG.